Diz assim a palavra do Senhor, vou ler na NVI. Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Senhor, aqui está a sua palavra, fala conosco agora, nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Cada dia que eu olho televisão, cada vez que eu olho TV, e quanto mais a gente vai acessando aí as redes sociais, a gente vai tomando cada vez mais conhecimento de que realmente esse mundo jaz do maligno. Não tem nada neste mundo que se aproveite. Não tem nada que esse mundo tenha a nos ensinar que a gente possa se aproveitar. As coisas estão de uma forma que nós que buscamos a Deus, amém? Amém? Nós que conhecemos a Deus, amém? Nós que temos Jesus no coração, nós que lutamos contra a nossa própria carnalidade, contra nosso próprio velho homem, você começa a assistir, você vê que há um esquema montado, que há uma forma montada para que isso possa nos atrair e fazer com que os nossos olhos, que a nossa mente esteja voltada para aquilo que o mundo oferece. Por exemplo, agora, tem gente que assiste o culto em parte. Parte ele prefere olhar para o celular, para a internet. Alguns têm o celular, têm a Bíblia no celular e acessam a Bíblia para ler a Bíblia, mas alguns não conseguem se desvencilhar até no culto. E é algo tão terrível, tão diabólico, eu ouso dizer, que uma vez nós estávamos numa reunião de oração e o telefone de uma pessoa não parava de tocar. E toda hora a pessoa saía do culto para poder atender o celular. É o culto a Deus. É o momento em que nós temos que adorar a Deus. Hoje em dia, o pessoal pensa na igreja lá da década de 80, 70, o pessoal faz chacota, né? Porque não se falava nada dentro da igreja. Era um silêncio que se você jogasse uma agulha, todo mundo ouvia. E as pessoas, não precisa, mas agora parece que, em muitos lugares, parece que esculhambou de vez, perdão a palavra, mas bagunçou de vez. As pessoas não têm mais temor e respeito àquele momento de culto, de oração, de consagração a Deus. E naquela reunião, naquela oportunidade, quando estávamos, não era nem um culto formal, mas era uma reunião de oração, e a pessoa saía, atendia, falava, voltava, saía, atendia, e aquilo eu fiquei pensando, fiquei querendo entender. E aí nós fomos orar. Aí quando nós fomos orar, estávamos orando, o telefone tocou. E eu pensei, vai ficar tocando. Que nada. A pessoa parou de orar e foi lá para fora, atendeu o telefone. Para nós termos uma ideia de que para muitas pessoas Deus é irrelevante. Ou que pelo menos Deus não é prioridade. E a nossa relação com Deus não é prioridade. Nós cantamos aqui sobre o amor de Deus. Que Deus nos amou, Deus se entregou, Deus demonstrou essa dedicação
para cada um de nós morrendo na cruz, mas a gente fez com que a vida de crente parece que foi entrando no automático. Sabe, quando entra no automático, você vai levando, você lê a Bíblia porque você tem um costume de ler a Bíblia, você lê a Bíblia para preparar estudo, você lê a Bíblia para estudar, você lê a Bíblia para muitas coisas, para outras pessoas, você lê a Bíblia para achar um texto para colocar na internet, mas você não lê a Bíblia para você, para a sua comunhão com Deus, para você ser edificado. E quando isso acontece, e quando a gente não se dedica ao Senhor, quando a gente não tem uma vida devocional e estudar a palavra, não estou dizendo estudar a palavra exatamente para isso. Olha, eu vou estudar a palavra porque domingo de manhã eu vou falar no momento em que as crianças vão estar apresentando, depois eu vou trazer uma palavra, então eu vou estudar para trazer uma palavra, e eu tenho que estudar também porque eu tenho que dar aula na escola bíblica dominical, e eu preciso ensinar aos meus alunos o método de estudo bíblico, então eu preciso estudar a palavra para poder ensinar os meus alunos, e eu preciso também preparar um estudo, porque eu estou atendendo um casal e uma família, que eu estou dando estudo para essa família, mas e para mim? Eu tenho que ler a Bíblia para mim também. Porque se o meu coração não estiver cheio das coisas de Deus, as coisas deste mundo vai tomar o meu coração. Por isso que João, entendendo naquela época já que muitas pessoas estavam com o seu coração dividido, ele vai propor àquela igreja de que ela não tem que voltar os seus olhos para o mundo, precisa voltar os seus olhos para Deus. Ele está dizendo, irmãos, já é hora, já chegou o tempo de nós consagrarmos nossas vidas, porque este mundo não tem nada para nos oferecer. E João vai dizer para nós, no verso 12 ao verso 14, deste mesmo texto que nós lemos do 15 ao 17, ele lembra aos seus leitores de algumas certezas que o crente deve ter. Primeiro, ele é perdoado por Deus. Segundo, ele é acolhido por Deus. Terceiro, o crente está habilitado a compartilhar o evangelho de Jesus com outras pessoas. E em quarto lugar, nós aprendemos que o crente é vitorioso sobre Satanás. Nós somos vitoriosos porque o Senhor Jesus venceu a morte na cruz. E nós fomos crucificados com Cristo naquela cruz, no momento em que nós o recebemos como Salvador e Senhor. E tendo isso em mente, então, as coisas deste mundo, as atitudes deste mundo que querem fazer com que nós possamos nos envolver com este mundo, deve ser abandonado por cada um de nós. Nada destas coisas deste mundo, desta mídia, daquilo que se apresenta, nada disso pode envolver a nossa vida. Nós temos que nos desprender deste mundo. Pastor Russell Shedd, alguns dias antes dele falecer, alguém perguntou para ele, o pastor Antônio Mendes perguntou para ele o seguinte: Pastor Russell Shedd, como que o senhor está se sentindo? E ele diz assim: eu estou desmamando deste mundo e me ligando às coisas de Deus. A caminhada nossa de crescimento cristão deve ser exatamente assim.
desmamar das coisas deste mundo, nos desprender daquilo que nos atrapalha para a corrida que o Senhor tem dado a cada um de nós. Por isso que João vai dizer: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Por isso que ele vai trazer aqui uma proposta para nós, porque se nós conhecêssemos o que significa mundo, aqui está falando, quando nós dizemos mundo, está dizendo uma humanidade corrompida, pecadora. Mas uma humanidade pecadora que não tem consciência do seu próprio pecado. Como não tem? Não tem consciência do seu próprio pecado. Ele peca, continua pecando, está cego, e o diabo faz questão, que é o Deus deste século, manter essas pessoas cada vez mais cegas e surdas para ouvir o evangelho do Senhor. Colocam outros sons que vai atrapalhar as pessoas a se ligarem naquilo que Deus tem para elas. Por isso que nessa carta João vai dizer que o mundo não conhece a Deus, o mundo odeia você, ok? Eu já disse isso aqui, vou repetir: o mundo não te quer. Às vezes eu vejo irmãos, às vezes, né? De vez em quando a gente vê alguém querendo ser amigo do mundo. Sabe o que é ser amigo do mundo? Vamos lá, vamos mudar as coisas, vamos fazer da igreja um lugar onde todos sejam aceitos, como eles são, e Deus ama como todo mundo é, e não precisa mudar, está tudo certo. Se você nasceu assim, então continua assim, e Deus ama você, porque aquilo que a Bíblia diz é coisa do antigo, a gente vai fazer uma nova interpretação, e vamos mudar, ou atualização, e vamos mudar, para que as pessoas sejam aceitas. Mas o mundo não te quer, mesmo você querendo ajeitar a igreja para que o mundo possa vir e manter-se no pecado. E além do mundo não conhecer a Deus, e além disso odiar aqueles que são de Deus, o mundo também é dominado pelo diabo. Por isso que nós não podemos compactuar com as coisas deste mundo. Por que que o crente não pode amar o mundo? Porque o mundo não ama a Deus. E quem ama o mundo, não ama a Deus. Nós já sabemos o que Tiago diz. Se você quer amar o mundo, você está se constituindo inimigo de Deus. Tudo aquilo que você cantou aqui, se você não quer se comprometer com Deus, mas fica flertando com o mundo, tudo que você cantou é mentira. Se você não luta, ou você não vê dificuldade em compactuar com as coisas deste mundo, e deixando o mundo mudar a sua vida, mudar a sua família, significa, não para mim, não para outros, mas para você mesmo, e isso precisa estar claro para você, que você não ama a Deus, você não tem compromisso com Deus nenhum. E quando nós pensamos em amar a Deus e não ao mundo, significa e deve ser entendido que amar a Deus é aquele que recebeu Jesus como Salvador e Senhor, não quer nada com este mundo. Mas pensar como Paulo. Para mim o melhor seria morrer. Porque se eu morresse, eu estarei aonde? A hora que eu morrer? Estarei com Jesus. Para mim, muito melhor. Esse deve ser o sentimento do crente, não buscar a morte, buscar a vida sempre, mas sempre na expectativa de se encontrar com Jesus, de estar com Jesus, de poder se livrar deste mundo de pecado e compartilhar da presença de Deus com todos aqueles que receberam Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Aqui nós precisamos entender que não há espaço no coração do homem para Deus e para o mundo. Não dá para dividir. Se você tentar dizer assim, eu não entrego meu coração a Deus,
e também não me entrego com o meu coração ao mundo. Você já decidiu. Ele é do mundo. Se você pensar assim, olha, eu vou ficar um pouquinho com Deus, e de vez em quando, só de vez em quando, eu vou buscar alguma coisinha no mundo, assim, talvez uma oportunidade, talvez beliscar, você já está no mundo. A cabeça do crente é diferente. A cabeça do crente é moldada por Jesus. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. É a mente renovada. E a mente renovada não quer nada com este mundo. Mas, pastor, nós pecamos. É verdade. Nós erramos. É verdade. Mas nós choramos o nosso pecado. A gente chora o pecado. A gente chora porque pecou. A gente se entristece porque nós vacilamos e porque nós erramos. E não queremos errar, nós queremos ser perfeitos. Porque Jesus diz que nós precisamos ser perfeitos. E nós queremos ser perfeitos. Mas nessa caminhada, Deus sabe que nós não conseguimos, é verdade. Mas Deus olha o nosso coração e o nosso coração precisa buscar a Deus sempre. Não fazer como Judas. Me arrependi porque foi pego. Mas chorar amargamente como Pedro, arrependido de ter pecado, e ir buscar o Senhor aos pés da cruz. É assim que nós devemos nos comprometer com Deus. Por que que o crente não pode amar o mundo? Porque o mundo é mau. E nós, por natureza, somos maus. O nosso coração é mau. A Bíblia diz, não há quem seja bom. Não há quem busque o bem. Mas existem pessoas que têm ação de bondade na vida delas. É Deus trabalhando na vida daquela pessoa, uma vez que ela aceitou Jesus como Salvador, mas ainda é alguém que tem pecado em sua vida, e Deus trabalha na vida dela, e o fruto de bondade que brota do seu coração é obra do Espírito Santo. Mas eu conheço gente que não tem Jesus no coração, mas que são pessoas boas. Eu também conheço. E é o Espírito Santo também trabalhando na vida do ímpio, mostrando a bondade dele para que aquela pessoa possa despertar para o amor de Deus e possa, então, agir de acordo com a vontade do Senhor. O mundo é mau, pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do próprio mundo. Cobiça da carne significa os desejos impuros. Ora, quando nós pensamos em desejos impuros, nós pensamos no nosso próprio coração. Está lá em Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 19 até o verso 21, você pode ver ali o que é o coração do homem, o que é o meu coração e o que é o seu coração. Então, quando nós pensamos na cobiça da carne, nós pensamos exatamente essas coisas: palavras sem virtude, adultério, prostituição, falta de moderação, falta de paciência, gula, inveja, ódio, discórdia. Tudo isso está no coração de todo mundo, de todos nós. E é por isso que nós precisamos entregar a nossa vida a Deus. Aqui também vai dizer que a cobiça dos olhos está no mundo. Trata-se da vontade de contemplar aquilo que agrada aos próprios olhos, ainda que sejam proibidos. Mas nos agrada. E às vezes a nossa mente cria fantasias e começa a dar vazão a estas coisas. E começamos a nos afastar do Senhor, não permitindo que o Espírito Santo fale ao nosso coração. E ostentação da vida. Ostentação da vida significa confiança em bens materiais.
Eu conheci um empresário que estava dando um curso no Haggai, lá em Campinas. Eu participei 3 dias desse curso de liderança, um curso que eu fui muito abençoado. E ele disse que ele era um rapaz de uma igreja, se não me engano, presbiteriana, e ele era um rapaz assim, um rapaz bom, nascido na igreja, né? Nasceu na igreja, os pais sempre levaram para a igreja, sempre trabalhou na igreja, os pais tinham uma situação financeira equilibrada, e ele sempre teve uma vida muito boa, e muito novo ele construiu uma empresa, e ele tinha vários recursos, casou-se, né? Não tinha filhos, mas em dado momento ele sentou-se no seu escritório e pensou: rapaz, que homem de sucesso que eu sou. Ter uma esposa maravilhosa, estou numa igreja bacana, tenho um trabalho muito bom, tenho uma empresa, eu sou um cara muito esperto, eu tenho uma quantidade financeira, uma reserva financeira tranquila, eu me basto. Eu me garanto. Não preciso da ajuda do meu pai, não preciso da ajuda da minha mãe, minha esposa não precisa trabalhar, eu tenho dinheiro suficiente, eu sou muito inteligente, eu sei fazer negócios, eu me basto. Para que ele foi falar isso? Alguns dias depois ele fechou um negócio em que ele tinha que investir muito dinheiro. E ele investiu dinheiro naquele negócio e tomou um tombo daquele empresário, perdeu tudo. Em um mês ele não tinha mais nada. Ele tinha 36 funcionários. Teve que vender propriedades, vender carro para poder pagar os funcionários. E ficou numa situação tão precária porque quando alguém quebra no mercado, o boato corre. Ainda mais numa cidade pequena. Fulano quebrou, ninguém abre crédito para ele mais. E ele quebrou realmente. Quebrou de tal forma que a esposa ligou para ele e falou assim: passa na padaria e compra pão. Ele passou na padaria, comprou pão, quando foi passar o cartão não tinha dinheiro para comprar 6 pães. Foi embora para casa sem comprar os pães. Passou mais uns 15, 20 dias, a irmã dela, da esposa dele, morava aqui em São Paulo, era diarista, ligou para eles e disse para a irmã dele assim: eu estou enviando para vocês R$150 de oferta. Mas ela não sabia o que estava acontecendo. Ninguém sabia. A vergonha era tanto que eles ficaram, e ela começou a chorar. E ela falou: não sei porquê, mas Deus mandou enviar para vocês. Enviou R$150 para eles. Depois daqueles 150, ela enviou mais R$200 para ele. E naqueles R$200 eles foram para a igreja e tinha um missionário naquela quarta-feira pregando, e eles deram os R$200 de oferta para aquele missionário, que para onde ele ia precisava comprar bicicletas. E eles estavam juntando dinheiro para comprar bicicleta, para dar para um grupo de missionários, e eles doaram os R$200. E Deus falou no coração daquele rapaz, disse o seguinte, ele contando para nós, e ele chorando, orando a Deus, e Deus disse: você não é suficiente. Você tem o que você tem, porque eu abençoo a sua vida. Você não levanta de manhã porque você tem saúde. Você levanta de manhã porque eu falo para suas pernas terem força e se levantar. Você não respira porque você tem os pulmões bons. Você respira porque eu falo para os seus pulmões respirar. Você depende de mim. E quando ele contou isso para nós, ficamos todos muito emocionados com aquele momento, porque nós aprendemos que ter riqueza, ter fortuna, e mesmo que o crente tenha,
é bênção, mas devemos reconhecer que é Deus quem dá. Deus dá, Deus toma, se necessário for, para fazer a disciplina. Por isso que quando o Senhor nos fala através do evangelista João, e vai dizer, porque o mundo é mau, e nós não podemos nos apegarmos à cobiça da carne, dos olhos, à ostentação da vida, porque o que mais deve nos fascinar é o Evangelho, é a palavra de Deus, é a nossa comunhão com Deus. Isso é o mais importante, irmãos. Ter conexão com Deus, estar em comunhão com Deus, é muito melhor do que as coisas deste mundo, porque todas estas coisas vão passar, nada disso vai ficar. Nós precisamos estar atentos que o que Deus requer de nós é que exatamente isso, que a nossa mente seja transformada dia a dia, moldada pelo Senhor, porque só assim nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só assim. E em terceiro e último lugar, por que o crente não pode amar o mundo? Porque tudo isso aqui vai acabar. Sabia? Tudo que você tem vai terminar. Todo o dinheiro que você tem vai acabar. A saúde que nós temos vai acabar também. O nosso corpo vai acabar. Esse templo aqui vai acabar. Tudo aqui, nada vai ficar, irmãos. Nada vai ficar. Não valemos, humanamente falando, nada. Nós investimos aqui em equipamentos aqui, só para ter um exemplo, investiu em caixa, em mesa, tal, compramos um monte de coisa, de repente começou a pifar tudo. Falei, pô, mas não compramos novo? Tinha que estar tudo funcionando. Está nada, funciona nada. Tudo tem validade para acabar. Começa a usar daqui um dia acaba. Você está bem hoje, amanhã não está tão bem assim. A vida é assim. Porque já é bíblico, essas coisas vão passar. As riquezas do mundo, as nações, os reinos, tudo isso vai terminar. Mas, aquele que faz a vontade do Senhor permanece por 20 anos. Permanece por 50 anos, 100 anos. Nem eu nem você temos ideia do que é para sempre. Nossa mente é finita. Para sempre. Para sempre é para sempre. Eterno. Estar com Deus. Sair deste mundo de pecado. Investir a nossa vida no nosso relacionamento com Deus. Para que mesmo que a gente tenha que enfrentar os dias que nós tivemos que enfrentar neste mundo, a gente possa enfrentá-lo com paz no coração. E não deixar se envolver com as coisas deste mundo aqui. Tem um texto que faz uma metáfora que fala sobre, realmente eu creio que fala sobre bebida, mas fala sobre as coisas deste mundo, que diz o seguinte, Provérbios 23, 31 a 35, não se deixe atrair pelo vinho, quando ele está vermelho, cintilante no copo, e escorre suavemente. Parece até propaganda de bebida, né? No fim, ele morde como a serpente e envenena como a víbora. Seus olhos verão coisas estranhas e a sua mente imaginará coisas distorcidas. Você será como quem dorme no meio do mar, como quem deita no alto das cordas do mastro e dirá, espancaram-me, mas eu nada senti. Bateram em mim, mas nem percebi. Quando acordarei para que possa beber mais uma vez? As coisas deste mundo quer fazer exatamente isso. Tirar o equilíbrio,
nos viciar às coisas deste mundo e fazer com que a gente perca o equilíbrio da nossa vida. Mas o que Deus está falando para nós, não olhe para estas coisas. Que nós possamos olhar para o autor e consumador da nossa fé e andar de acordo com a vontade de Deus para que a nossa vida seja uma vida transformada. Que Deus nos abençoe. Amém?